Oi. Então, hoje a gente vai mergulhar num tema bem denso, assembleias constituintes, sabe? E como nasce uma nova constituição. Exato. Temos os materiais aqui que falam muito sobre isso, sobre essa dinâmica toda. A ideia é dar uma olhada nas possibilidades, nos limites e principalmente nessa coisa da ruptura, né? Quando uma constituição substitui a outra. É fundamental entender isso, né? Porque mexe com a base de tudo da organização política, jurídica. E já começa com algo curioso. O texto diz que uma constituinte pode sim virar um órgão legislativo comum depois, mas que, bom, não é o ideal. Vamos desempacotar isso? Com certeza. É um ponto de partida interessante. Então, essa primeira ideia, a Assembleia Constituinte cumpre seu papel, cria a Constituição e, depois, continua como um Congresso, fazendo leis normais. O texto fala que isso é possível. Poder pode, tecnicamente. Mas, olha, a ressalva é crucial. Não é desejável. Por quê? Qual o problema? É que manter a Assembleia focada só na Constituição é, tipo assim, uma forma de proteger a importância daquele momento, sabe? O peso histórico. Ah, para não misturar as coisas, né? Exatamente. Se mistura as funções, corre o risco de diluir aquele ato fundador, transformar algo extraordinário em política do dia a dia. Isso poderia até enfraquecer a nova ordem que está nascendo. Entendi. Preservar o caráter especial do momento constituinte. Faz sentido. E aí, logo depois, o material mostra o contraste. Sim, o inverso. O caminho inverso é impossível. Um congresso comum, que já existe, não pode simplesmente decidir: hoje vamos ser uma Assembleia Constituinte. Por que essa diferença tão grande? Olha, essa simetria é muito significativa. Ela mostra bem a natureza diferente do poder que cria uma Constituição. O tal poder constituinte originário. Isso mesmo. É um poder que, conceitualmente, está fora da ordem jurídica que existe. Ele surge para criar uma nova do zero, ou depois de uma ruptura forte. Enquanto o Congresso comum opera dentro das regras. Justamente. O poder legislativo joga conforme as regras que a Constituição estabeleceu. Um cria o jogo, o outro joga. São níveis diferentes, entende? Entendi perfeitamente. E, bom, agora acho que a gente entra na parte mais intensa. O texto é muito direto. Sobre a relação entre a nova e a velha Constituição. Diz que não pode haver compromissos. Não tem meio termo. É uma ruptura completa. Exatamente. E a palavra-chave aqui é ruptura. Não é uma reforma, não é uma emenda, é substituição. Uma coisa acaba para outra começar. Isso. A nova ordem nasce negando a anterior. E se a gente conectar isso com o quadro geral, essa ruptura não é só teoria, não. Como assim? O texto mesmo indica que isso geralmente exige pesados sacrifícios de quem está impulsionando essa mudança. Não é um processo tranquilo, sabe? Tem custo. Pesados sacrifícios e essa ideia de ruptura, de que a nova ordem precisa se impor contra a resistência da antiga, isso me lembrou de uma citação que o material traz. Afim, a de Martin Luther King Jr., né? Essa mesma. Pode falar pra gente? Dolorosas experiências nos ensinaram que a liberdade jamais é concedida voluntariamente pelo opressor. Ela tem que ser exigida pelo oprimido. É forte. Muito forte. E como isso se encaixa aqui? Bom, no contexto da nossa discussão, dá para fazer uma analogia, né? A liberdade seria essa nova ordem constitucional que se busca. E o opressor? Seria a velha ordem, a estrutura antiga, que resiste à mudança. E os oprimidos, nesse sentido, seriam aqueles que lutam pela nova Constituição, que precisam exigir essa mudança. Exato. Enfrentando, muitas vezes, esses pesados sacrifícios que o texto menciona. Mostra que a mudança constitucional profunda muitas vezes é um ato de força mesmo, política, social, que supera o que estava estabelecido. Nossa, faz todo sentido essa conexão. Então, para a gente amarrar as ideias que a gente viu nesses trechos, a Assembleia Constituinte tem lá sua flexibilidade, pode virar um órgão comum, mas não é o ideal. E o contrário não pode, por causa da natureza do poder constituinte. E isso, o ponto central é a ruptura total entre a velha e a nova Constituição, sem espaço para acordo. Um rompimento mesmo. E que essa mudança profunda, essa nova liberdade constitucional, geralmente não vem de graça. Precisa ser conquistada, exigida, muitas vezes com luta e sacrifício, como a citação sugere. Perfeito. E isso, assim, deixa a gente com uma reflexão importante, né?
pensando nessa ideia de ruptura e de sacrifício. O que exatamente? Se a nova Constituição rompe com a velha e exige tanto de quem a idealiza, que tipos de pesados sacrifícios são esses, na prática? Quais as consequências reais, sabe? Tanto para quem lidera o processo quanto para a sociedade que vai viver sob essa nova ordem. É verdade. Que impactos concretos isso tem? Fica aí a questão, né? Sobre a profundidade e as consequências reais desses momentos de transformação tão radical. Algo para se pensar.